Oi, meus bonitos, tudo certo? Voltamos com mais uma aula sobre frações e o nosso bate-papo de agora é sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Que seria isso, Melício? Frações equivalentes nada mais são do que frações que representam a mesma quantidade. São frações, pessoal, que vão apresentar numeradores e denominadores diferentes, porém vão representar a mesma fração do todo. O valor que elas indicam é o mesmo. Como assim, Melícia? Vamos pensar nesse exemplo aqui para clarear as ideias. A Júlia, a Letícia e a Sofia compraram tortinhas de chocolate, mas cada uma dividiu a sua tortinha de um jeito diferente. Vamos ver aqui pela imagem. A Júlia dividiu a tortinha dela em duas partes de mesmo tamanho e ela comeu uma dessas partes, olha, essa que está em destaque. Portanto, a fração que representa o que a Júlia comeu dessa torta é 1/2. Já a Letícia dividiu a tortinha dela em 4 pedaços iguais e desses 4 ela consumiu 2, que você vê em destaque. Ela consumiu, portanto, 2/4 da torta dela. Já a Sofia dividiu a tortinha dela em 8 pedaços iguais e desses 8 ela consumiu 4. A fração que representa o que a Sofia consumiu da torta é 4/8. Pessoal, vocês estão ouvindo aí barulhos de fundo de passarinhos, mas eu peço que vocês desconsiderem, por favor, porque eu moro num sítio, então isso acontece o dia todo e eles resolveram vir gravar junto comigo hoje. Então vamos deixá-los à vontade, vamos seguir aqui com o nosso vídeo, tá bom? Recapitulando aqui então. A Júlia, de 2 partes, comeu 1, ou seja, ela comeu metade. A Letícia, de 4 pedaços, ela comeu 2, ou seja, ela também comeu metade da tortinha dela. A Sofia dividiu em 8, mas pegou 4, ou seja, a metade da torta dela também se foi. Apesar das frações que nós temos aqui, olha, 1/2, 2/4 e 4/8, indicarem numeradores e denominadores que são distintos uns dos outros, quando a gente avalia a nossa imagem, nós percebemos que a parte que está colorida é exatamente a mesma, que a área, que a fração do todo que elas consumiram é igual. Portanto, se essas frações representam a mesma quantidade, nós podemos dizer que elas são equivalentes. Estamos juntos? Vamos continuar aqui então. O que seria simplificar uma fração? De uma forma bem simples, é obter uma fração equivalente, ou seja, uma fração que vai representar a mesma quantidade, só que a gente faz esse processo da simplificação utilizando o processo da divisão. É importante frisar para você que quando a gente vai simplificar uma fração, nós precisamos dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Como seria isso, Melícia? Ficou um pouco confuso. Vem aqui que eu vou te orientar. Vamos resolver aqui alguns exemplos de simplificação para você não ter dúvida em relação a isso. Pensa na primeira fração, a 5/10. O que é simplificar essa fração? Para e tenta pensar num número que seja divisor simultâneo do 5 e do 10. Conseguiu achar um divisor comum? Sim, é o 5. Vamos lá? Vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por esse mesmo número. 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5, 2. Ok. O que isso significa, Melícia? Que as frações 5/10 e a fração que a gente acabou de encontrar, a fração 1/2, elas são equivalentes, elas indicam a mesma quantidade. Perceba que se uma torta tem 10 pedaços e você come 5, você comeu a metade. Se essa mesma torta, ao invés de dividir em 10 pedaços, você divide apenas em 2 e você come 1, você também vai consumir a metade. São frações, portanto, que representam a mesma quantidade, o mesmo número. Estamos juntos? Detalhe importante, lembra que eu te falei que quando você for simplificar, o mesmo número que você divide o numerador, também é necessário que você divida o denominador? Fração, gente, é um negócio tão ciumento. Se você divide o 5 por 5 e pega o 10 e divide por um outro número que não seja 5, ele vai morrer de ciúme. Então tem que ser igualzinho. Dividir o numerador por um número, o denominador tem que ser dividido pelo mesmo para não ter confusão. Juntos? Vamos para mais um exemplo aqui. A fração 20/50. Pensa num número que seja divisor comum, do 20 e do 50. Tem que ser igual, hein? Senão dá ciúme, já te falei disso.
Se você assistiu a nossa aula sobre critérios de divisibilidade, você está ligadinho que todo número terminado em 0 é divisível por 10. Vamos efetuar aqui a nossa simplificação? Vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 10. 20 dividido por 10 é 2. 50 dividido por 10 é 5. Chegamos à fração 2/5. As frações 20 50avos e 2/5 são equivalentes, elas representam a mesma quantidade, embora tenham numeradores e denominadores diferentes, tá bom? Melícia, eu simplifico só uma vez ou tenho que fazer esse processo mais vezes? Depende. Nós chegamos à fração 2/5. Você vai parar para refletir o seguinte: o 2 e o 5 têm algum divisor comum? Não, eles não têm divisor comum. Então, não dá para simplificar de novo. Quando a gente chega num resultado, né, como a gente chegou aqui no primeiro exemplo e no segundo, em que não há mais nenhum divisor comum, a gente não consegue simplificar de novo, a gente diz que essa é a fração na forma irredutível. Vamos para o último exemplo? 120 90avos. Pensa qual é um divisor comum ao numerador e o denominador. Já conseguiu descobrir? Existe mais de um caminho, tá? Vamos pensar aqui. Uma das possibilidades seria dividir numerador e denominador por 10. Então, vamos lá. 120 dividido por 10 vai ser igual a 12. 90 dividido por 10 vai ser igual a 9. Ok, Melícia, acabou ou tem mais alguma coisa? Pare e se pergunte, será que o número 12 e o número 9 ainda têm algum divisor comum? Sim, eles possuem o 3 como divisor comum, então eu posso simplificar de novo. Vem aqui comigo, 12 dividido por 3 é 4, 9 dividido por 3 dá 3. Ok, eu tenho 3 frações equivalentes, 120 90avos, 12 nonos e 4 terços. Aqui a gente não consegue simplificar, o 4 e o 3 não têm mais nenhum divisor comum. Portanto, essa fração aqui é o que nós chamamos de fração irredutível. Lembra que lá no início eu te falei que nesse caso tinha mais de uma possibilidade? Vou te mostrar um outro recurso, olha. Se você tiver percebido que o 120 e o 90 têm o 30 como divisor comum, você também poderia dividir os dois por 30. Veja como ficaria. 120 dividido por 30 dá 4. 90 dividido por 30 dá 3. Nós, com uma única divisão, teríamos chegado à fração irredutível 4 terços. Melícia, e aí, como é que eu vou fazer do primeiro ou do segundo jeito? É você que vai escolher. Sempre que você for simplificar fração, quando você conseguir pensar num número que seja o maior divisor comum ao numerador e o denominador, se isso for tranquilo para você, como aqui o 30 era o maior divisor, a gente faz uma divisão só. Mas nem sempre é óbvio, né? Olhar os dois termos e pensar qual é o maior divisor. Se você não conseguir isso logo de cara, não se preocupe, vá dividindo por valores menores. Olha, aqui eu dividi por 10, depois eu dividi por 3 e não tem nenhum problema. O importante é que o nosso resultado final é que a nossa fração irredutível seja a mesma. Mas a etapa, se você vai dividir pelo máximo divisor comum, você vai dividir mais vezes por números menores, isso aí não tem importância. O importante é, no final, se perguntar, essa fração é irredutível? Ok, cheguei, então não importa se você vai dividir 2 ou mais vezes, se apenas uma vez. Espero que tenha te ajudado e que você continue perseverante com seus estudos. Grande abraço, moçada!